falar com você, com a TV 247, com todo mundo que nos escuta e nos assiste. Prazer é meu. Está em Recife, está em Pernambuco? Sim, estou em Pernambuco, voltando para Brasília daqui um pouco. Ah, ok. Já estamos naquela fase assim de pré-campanha, de costura, de alianças. Como é que está esse momento aí em Pernambuco? Já estamos começando a conversar, mas essa campanha ela é totalmente inusitada, né? Hoje em dia, longo prazo corresponde ao quê? A uma semana, 10 dias, porque as coisas acontecem numa velocidade muito grande e as mudanças também são muito grandes. Há muita indefinição no Brasil inteiro, né? Pois é, está tudo meio, né? O cenário é muito confuso, né? A gente não sabe se... Tem gente que até coloca em dúvida a própria eleição, né? Se teremos eleição. Exatamente, tem gente questionando isso. Eu não chego a tanto, mas acho que vai haver ainda um conjunto de mudanças muito grande. E quando as pessoas também falam numa eleição sem Lula, né? Uma eleição sem Lula já não é uma eleição, já seria uma fraude por si, né? E essa indefinição sobre a participação de Lula, embora nós tenhamos o tempo inteiro dito, e é verdadeiro, de que Lula tem todas as condições legais para ser candidato, né? De serem rejeitados pelo eleitorado por votarem nessa proposição. Muito importante isso. Deixa eu só... A Ivete está me corrigindo, dizendo que o Jogo do Brasil não é amanhã, na quarta-feira, né? E Brasília daqui um pouco. Ah, ok. Já estamos naquela fase assim de pré-campanha, de costura, de alianças. Como é que está esse momento aí em Pernambuco? Já estamos começando a conversar, mas essa campanha ela é totalmente inusitada, né? Hoje em dia, longo prazo corresponde ao quê? A uma semana, 10 dias, porque as coisas acontecem numa velocidade muito grande e as mudanças também são muito grandes. Há muita indefinição no Brasil inteiro, né? Pois é, está tudo meio, né? O cenário é muito confuso, né? A gente não sabe se... Tem gente que até coloca em dúvida a própria eleição, né? Se teremos eleição. Exatamente, tem gente questionando isso. Eu não chego a tanto, mas acho que vai haver ainda um conjunto de mudanças muito grande. E quando as pessoas também falam numa eleição sem Lula, né? Uma eleição sem Lula já não é uma eleição, já seria uma fraude por si, né? E essa indefinição sobre a participação de Lula, embora nós tenhamos o tempo inteiro dito, e é verdadeiro, de que Lula tem todas as condições legais para ser candidato, né? Mas você sabe que há um pacto aí formado entre o setor do judiciário, do Ministério Público, a grande mídia, o setor financeiro, que estão trabalhando articuladamente para impedir que Lula seja candidato, né? E por isso fica essa dúvida, né? E talvez as petroleiras também, né? Com toda certeza, com toda certeza. Essas estão implicadas desde a articulação para o golpe parlamentar de 2016, não é? E agora, com toda certeza, para impedir que o nosso projeto retorne e nós possamos utilizar as riquezas do Brasil no interesse dos brasileiros, né? É muito interessante. A gente, só para explicar para o pessoal, né? A gente vai falar de todos os temas, mas o tema central hoje é a questão do petróleo, né? A gente está fazendo uma série de programas chamado O Petróleo é dos Brasileiros. A gente já entrevistou, por exemplo, o Felipe Coutinho, que é o presidente da AEPET, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, falando com a Ideli Salvati também sobre o tema. Falei na semana passada com o Gilles Azevedo, que é geólogo, e também falando com a FUP, né? Com o Zé Maria sobre essa questão. Muita mobilização acontecendo. E o grande receio que as pessoas têm é que esse projeto, que foi colocado em urgência pelo Rodrigo Maia, também passe pelo Senado, né? Primeiro eu queria te pedir, senador, para conceituar por que essa cessão onerosa do pré-sal é tão negativa para a Petrobras e para os petroleiros. Bem, na verdade, a cessão onerosa foi um processo decidido pelo governo, pelos governos do PT, de que a Petrobras, por ser uma empresa estatal, por ser uma empresa
que desenvolveu, inclusive, a tecnologia de exploração do pré-sal, e também pelo fato de que nós gostaríamos de ter para a União o percentual mais alto dos lucros, né, o chamado petróleo excedente, o governo cedeu à Petrobras o equivalente a 5 bilhões de barris de petróleo, podendo, inclusive, ser um pouco mais, não é? E essa cessão foi feita em troca de que a Petrobras pudesse levantar recursos, né, para investimento, fazer esses investimentos e, logicamente, que mais à frente, quando os lucros florescessem, o pagamento em petróleo ao governo federal seria maior e, como tal, a União estaria fazendo também um investimento. Então, isso foi concedido à Petrobras sem necessidade de licitação e de uma maneira em que as vantagens são gigantescas, né? Por exemplo, não é necessário pagar a chamada participação especial. Então, quando agora a Petrobras pede uma autorização legislativa para se desfazer desses recursos em petróleo, o que nós estamos vendo é uma dupla agressão. Primeiro, uma agressão à União, que não vai poder ter aquilo que imaginava em termos de retorno para serem aplicados no Fundo Social. Segundo, porque esse prejuízo não vai só para a União, vai também para estados e municípios que tinham uma participação, não é, na participação especial. E o terceiro ponto, que é relevante também, é que nós não sabemos como essas eventuais licitações vão ser feitas. A Petrobras recebeu sem a necessidade de licitação. E como é que o governo vai, no desdobramento, na regulamentação dessa lei, dizer como essa licitação será feita? Uma coisa que tinham me dito é que, por exemplo, esse modelo de cessão onerosa, porque o petróleo é da União, a União só pode fazer com a Petrobras, e ela só faz a cessão onerosa quando ela sabe que uma área tem muito petróleo, que não tem risco exploratório, então não faz sentido fazer concessão, nem mesmo no modelo de partilha, e aí é tanto petróleo que você faz uma negociação direta com a Petrobras. É assim que funciona? Exatamente, é assim que funciona. E não faz, então, nenhum sentido que a Petrobras agora, mesmo que faça uma venda, mesmo que ela faça uma licitação, que ela repasse para empresas privadas, para multinacionais, porque isso foi um benefício que ela obteve exatamente por ser uma empresa estatal e por ser uma empresa brasileira, e principalmente pelo fato de ter desenvolvido essa tecnologia. Então, é como se fosse uma maneira de o governo fazer um investimento na empresa e também preservar a sua capacidade de receber os impostos ou as participações, não é, a partir dessa digamos assim, dessa concessão, dessa cessão onerosa. Agora, uma coisa que é muito importante foi o que você disse aí, que o petróleo obtido no pré-sal, depois que todos os investimentos foram feitos para descobrir os grandes poços, é como se fosse uma pesca em aquário, né? Você vai chegar ali... exatamente, você olha o peixe ali, não é? Faz a pescaria, sabendo onde ele está, sendo que, dessa vez, a Petrobras está preocupada em que os maiores peixes, né, venham para a iniciativa privada. Então, pode ser entregue para a iniciativa privada por um preço que a gente não sabe qual vai ser ele, até 3 bilhões de barris de petróleo. Olha que é muita coisa e, sem dúvida nenhuma, o prejuízo para o país será muito grande. Então, agora, a Petrobras talvez seja a única empresa de petróleo do mundo que está se desfazendo de reservas, né? Porque todas as outras grandes petroleiras estão desesperadas para ter reservas. Aí as pessoas dizem, não, mas a Petrobras está fazendo isso porque está endividada, porque o PT quebrou a Petrobras, por isso, por aquilo. Esse é o discurso. Mas se, por exemplo, essas reservas elas têm um custo exploratório menor, né, do que o custo pago pela Petrobras para ter essas reservas, é evidente que ela está jogando o lucro dela embora, né? Ou não? Com certeza, isso está acontecendo. Primeiro, acho que é importante, como você colocou, contextualizar
essa história de que não há recursos para fazer investimento e de que o endividamento da Petrobras cresceu assustadoramente. Nada disso corresponde à verdade. Primeiro, o endividamento aconteceu exatamente porque ela precisou de captar recursos para fazer os investimentos da exploração do pré-sal, da descoberta da exploração do pré-sal. Então, esse endividamento é perfeitamente justificado pelo fato de que a empresa precisaria de recursos para investir. Investimento não é prejuízo, é o endividamento sadio, digamos assim. Então, essa é a primeira questão. Segundo, apesar de eles terem feito de tudo para eliminar a credibilidade da Petrobras, ao contrário, é uma empresa que hoje, se for ao mercado internacional captar recursos a juros baixos, tem condição de captar com a maior facilidade, não é? Então, são mais razões ainda para que a União não abra mão disso e que a Petrobras não abra mão disso. E você tem razão, se isso é repassado hoje para a iniciativa privada, a Petrobras estará abrindo mão exatamente de ter o retorno daquele investimento que ela fez. É como se lá atrás fosse a hora de investir e agora a hora de colher os lucros. E, com certeza, o que o governo quer, a diretoria da deseja não é isso. Agora, senador, esse projeto ele passou com muita força na Câmara dos Deputados, mas ainda não foi para o Senado, né? Tem destaque na Câmara. Qual que é a situação legislativa desse projeto? Veja, nós vamos tentar trabalhar para que ele não seja aprovado. A Câmara já fez algumas pequenas modificações, por exemplo, ela previu participação especial, que antes não havia, era apenas o pagamento dos royalties. Mesmo assim, o percentual dessa participação especial faz com que estados e municípios percam muito. O exemplo do Rio de Janeiro, que num primeiro momento se calculava uma perda de 80 bilhões de reais, e essa perda vai ficar aí em 50 bilhões. Para um estado que está falido, em grande parte pelo fato de que a Petrobras deixou de produzir os impostos que alimentavam o governo estadual. Então, com toda certeza, nós vamos ter que, no Senado, aprofundar modificações, se a gente não conseguir aprovar, se a gente não conseguir rejeitar, nós vamos tentar mobilizar a sociedade, os petroleiros, denunciar que nós estamos abrindo mão do futuro do nosso país para as nossas crianças, para as futuras gerações e, na medida do possível, se não tivermos força para rejeitar, pelo menos mexer um pouco mais, exigir que volte para a Câmara, porque é uma corrida contra o tempo também. Esse governo quer, até 1º de janeiro, entregar o que for possível do país, o setor elétrico, o setor petrolífero e tudo aquilo que a gente puder postergar, impedir, nós vamos ganhando tempo para construir na opinião pública uma posição favorável ao que defendemos. Não é muito estranho estarem fazendo isso em plena Copa do Mundo, não? O pessoal meio distraído, vendo Copa do Mundo, e aí amanhã tem jogo do Brasil, daqui a pouco tem não sei mais o quê. Uma correria tremenda de um governo muito impopular. Exatamente, não é? E o próprio Michel Temer disse que o papel dele ao longo desse período era fazer todas as maldades que um presidente que fosse disputar a reeleição não faria, por serem medidas todas elas altamente impopulares, né? E, portanto, eles vão tentar correr com essas medidas todas, mas nem sempre as coisas acontecem como eles querem. Eu acho muito difícil que o Senado dê já essa semana algum posicionamento e já não será fácil, na minha avaliação, que eles consigam com tranquilidade o regime de urgência urgentíssima, como aconteceu na Câmara. Então, quem sabe, até o dia 15 de julho, não haja tempo de essa matéria ser votada, ela volte em agosto, e aí, quem sabe, nós possamos ter aí um debate mais forte na sociedade e o receio dos parlamentares de serem rejeitados pelo eleitorado por votarem nessa proposição. Muito importante isso. Deixa eu só... A Ivete está me corrigindo, dizendo que o Jogo do Brasil não é amanhã, é na quarta-feira, né? E
a Deise está protestando. Por que eles não entregam logo a mãe deles, né? É um pouco por aí. Mas, senador, olha, o que me espanta, né, é a quantidade de parlamentares que não são sensíveis à questão nacional, né? Porque na Câmara foram muitos votos a favor desse projeto lá do Aleluia. No Senado, onde a gente sabe que, vamos dizer assim, as pessoas são mais experientes, têm mais responsabilidade institucional, talvez seja mais difícil. Mas eu também tinha expectativa que o Senado não aprovasse o golpe contra a presidente Dilma, e aprovou. Né? O que está acontecendo? Essas petroleiras estão trabalhando muito, estão financiando campanha de deputado, de senador. O que explica essa avalanche aí de votos para um projeto que é rejeitado pelos petroleiros, é rejeitado pelos engenheiros da Petrobras, pelos acadêmicos, pelos professores? Todo mundo sabe que eles estão entregando o país. E por que passa? Bem, na verdade, de um lado, eles fazem um debate político, ideológico, tentam justificar que não é papel do Estado ter o controle sobre essas atividades econômicas. Esse é um ponto da conversa. Eu acho que esse é o mais frágil dos argumentos deles. O segundo argumento que eles levantam é a incapacidade da Petrobras fazer esses investimentos. E dentro dessa visão, o setor privado teria como fazer os investimentos que a Petrobras não teria condição de fazer, e nós sairíamos, na visão deles, de uma situação em que aquela riqueza não está sendo explorada para uma posição em que o Brasil teria como receber mais rapidamente pelo menos uma parte desses recursos. Mas eu não tenho dúvida também de que há muitos outros interesses aí envolvidos. Eu não falo de financiamento e campanha eleitoral, porque, afinal de contas, nós temos hoje uma forma de financiamento, né, quase que exclusivamente pública, não é? Mas não há dúvida de que há muita gente ali que não está preocupada unicamente com a questão eleitoral, são pessoas que representam interesses dos quais eles foram, digamos assim, a manifestação nas eleições passadas. Esses setores não ajudam somente com dinheiro ou não ajudam unicamente com dinheiro diretamente para o financiamento das campanhas. Então, eu acredito que não dá para a gente ficar achando que no Senado a vida vai ser mais fácil, não. Acho que vai ser tão difícil quanto na Câmara. Perfeito. Deixa eu te dar só uma notícia aqui de uma zebraça. Saiu um gol do Marrocos contra a Espanha. Marrocos eliminado, está ganhando da Espanha, hein? Só pra... Nossa, mãe. Nossa, essa Copa está cheia de surpresas. Está cheia de surpresas. O senhor gosta de futebol, senador? Gosto bastante. Gosto muito. Está sendo muito interessante. E a gente tem visto aí jogos muito bons, né? Alemanha e Suécia. Amanhã tem a Argentina. Hoje foi muito interessante o Uruguai também. Mas vamos voltar para essa questão do petróleo, né? Existem grandes interesses. Eu queria te pedir uma avaliação sobre o peso da questão petróleo no golpe contra a presidente Dilma Rousseff e, eventualmente, até na prisão do presidente Lula. Bem, com certeza isso teve um peso muito grande. E talvez lá atrás nós não tenhamos conseguido identificar o que aconteceu. Mas depois nós vamos juntando as peças e aí a gente vai conseguindo entender o processo como um todo. Começa com a vinda do vice-presidente americano, o Biden, né, para a segunda posse da presidenta Dilma, onde explicitamente ele manifestou um desejo do governo americano que a forma como o Brasil desejava explorar o seu petróleo era algo que não batia com os interesses americanos. Houve esse registro, a presidenta Dilma foi muito firme em dizer que não mudaria, que gostaria de continuar explorando o petróleo da mesma maneira. Depois nós tivemos aquele episódio das escutas que foram feitas, né, tanto em relação à presidenta Dilma quanto a integrantes, membros, diretores da Petrobras, que não tinham uma razão palpável para acontecer. A NSA, uma das agências de segurança americana, em meio a milhões de telefones que foram grampeou de gente da Petrobras em busca de informações, provavelmente sobre a dimensão do que era o pré-sal. E
o Brasil conseguiu, de uma hora para outra, uma riqueza que é muito especial, principalmente pelo movimento ou pelo momento que nós estamos vivendo. A partir daí, tentar financiar um golpe ou apoiar um golpe ou fortalecer aquelas forças que poderiam pensar diferente de nós foi um passo, né? Então, hoje, para nós, está muito claro que o setor financeiro, as petrolíferas, uma parte dos poderes institucionalizados no Ministério Público, na Justiça e os grandes meios de comunicação, que são, todos eles têm uma posição de quererem ser sócios menores do capital estrangeiro, tiveram uma participação ativa nessa questão. Em relação a Lula, nada mais óbvio que também participassem dessa tentativa de impedir que ele voltasse, porque sabiam que em Lula voltando a ser presidente da República, e se Deus quiser ele vai voltar a ser, essa brincadeira vai acabar, sem dúvida nenhuma. Gol da Espanha, 1-1, mas vamos voltar. Então, evidentemente, se o Lula fala em revogar essas questões, né? O senador Requião, por exemplo, falava também muito no Senado aí na questão do referendo revogatório. Tem uma frente nacionalista aí no Congresso. Na sua opinião, então, existem essas pressões, essas forças internacionais para manter o presidente Lula preso e fora da eleição? Isso não passa apenas, quer dizer, por setores do judiciário, por interesses políticos locais? Tem forças maiores por trás disso? Eu não tenho nenhuma dúvida. Basta a gente olhar quais têm sido as principais ações desse governo que aí está. São todas elas sintonizadas com uma visão do capitalismo que quer se impor aqui no Brasil de todo jeito e que tem muita dificuldade de fazer. Primeiro, o chamado neoliberalismo clássico, que teve possibilidade de implementação aqui no Brasil durante o governo Fernando Henrique Cardoso, não conseguiu fazê-lo de maneira integral. Houve uma resistência da oposição, houve uma resistência dos movimentos sociais que impediram, por exemplo, a privatização do setor bancário público, do próprio setor de energia elétrica de forma completa e do setor petrolífero. Depois nós tivemos aí a hegemonia do PT em 4 eleições presidenciais e que também impediram que isso acontecesse, né? Então, agora, quando houve o processo de tentativa de derrubada de Dilma, eles se sentiram a cavaleiro para tentar fazer tudo que não fizeram anteriormente. Então, quando a gente olha as medidas, privatização do setor elétrico, reforma trabalhista para diminuir o peso da mão de obra no custo da produção no Brasil, tentativa de reforma da Previdência, tentativa de a apropriação do pré-sal. Então, é uma demonstração de que esses setores estão agindo de forma muito forte. Eu diria até que há alguns setores empresariais no Brasil que não teriam tão forte alguns segmentos do setor industrial, mas mesmo nesse setor, os maiores estão tão associados com o setor financeiro ou auferindo lucros com aplicações no setor financeiro, que sabem que Lula voltando, a nossa prioridade é investir na produção. Claro. Aí vamos voltar para essa questão, então, do Lula. O senhor ficou muito frustrado com a decisão do Fachin na sexta-feira de tirar da pauta o julgamento do Lula, que seria amanhã? Olha, eu acho que nesse caso eu posso estar errado, mas me parece que a decisão dele não foi o que determinou isso. O que é que aconteceu, na verdade? O TRF da 4ª Região, ele deveria, desde muito tempo, ter admitido os recursos que Lula fez, tanto ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, quanto ao Supremo Tribunal Federal. Aí o que é que o TRF fez? Ele ficou protelando, postergando, impedindo que Lula avançasse na implementação dos seus recursos nas 2 instâncias, e como a nossa defesa entrou com o pedido no Supremo, me parece que o TRF, a vice-presidente do TRF, aproveitou
para inviabilizar o recurso no Supremo, porque é o que ela fez. Ela disse que cabia recurso ao STJ, mas não cabia ao Supremo, porque não se tratava de matéria constitucional. Então, daí para o ministro pedir o arquivamento, eu acho que tem até uma certa lógica nisso. Entendeu? Não, tem uma lógica do ponto de vista processual, tal, mas de qualquer maneira, da maneira como foi feita, né, é muito complicado mesmo. No apagar das luzes, a gente vê que tem um movimento organizado aí do setor judiciário para deixar o Lula nessa condição. O senhor já esteve lá na vigília, lá? Já o visitou? Já. Nós, na primeira semana em que ele estava preso, nós conseguimos uma comissão de parlamentares do Senado que fez uma visita para averiguar as condições da carceragem. Estivemos lá com ele. E a julgar pelo que todo mundo que vai lá conta, ele estaria muito bem, muito animado e apenas preocupado com a situação que o Brasil está vivendo, né? Depois nós tentamos a Comissão de Direitos Humanos do Parlasul, da qual eu, inclusive, faço parte, aprovamos no plenário do Parlasul e, no entanto, a juíza que faz a execução da pena não permitiu que nós fôssemos recebidos. E eu espero muito em breve poder ser recebido entre aqueles pouquíssimos, né, que o presidente pode receber nas quintas-feiras para ver como amigos, enfim. Tem uma coisa muito interessante nessa questão do Lula, que apesar de tudo, a prisão dele não funcionou para a direita, né? Porque, por exemplo, ele não perdeu o voto, ao contrário, ele continua na mesma situação, ele vem se fortalecendo. A pesquisa Ipsos mostra que ele tem a maior aprovação e a menor reprovação entre os candidatos. Então, a impressão que me passa, muitas vezes, é que essa prisão é uma batata quente para a direita também. Porque a direita fica lá, humilhando o Brasil diante do mundo, porque uma hora vem o Mujica, depois vem o representante do Papa, depois vem não sei mais quem. Toda hora tem uma pessoa importante querendo visitar o Lula. O Brasil passa uma imagem muito negativa. Os colunistas da imprensa golpista, vamos dizer assim, já escrevem: não, o Lula vai ficar preso até a eleição, como se isso fosse uma coisa natural, né? E aí às vezes eu tenho a impressão de que o próprio Supremo gostaria de dar uma solução para esse caso. Eles gostariam de dar uma solução que seria tirar o Lula da cadeia e eventualmente garantir a inelegibilidade, né? Ou seja, fazer com que ele desista. Na sua opinião, a desistência dele não tem condição, não é uma hipótese considerável, né? Eu acho que você fez observações aí muito boas, né? Quando você diz que essa prisão é uma batata quente para a direita, que ela não conseguiu capitalizar nada com isso, eu vou até um pouco mais atrás, né? O próprio golpe foi algo que eles imaginavam que iria dar muito certo, de imediato iriam ter aí crescimento econômico, geração de emprego, e até agora tudo deu errado nesse golpe. É necessário dizer isso, né? E a rejeição da população ao golpe é muito evidente, muito clara na avaliação do governo de Michel Temer. Mas eu concordo plenamente que a prisão de Lula é um problema para eles, né? Até porque endossa todos os argumentos que Lula, que nós temos utilizado desde muito tempo. A ideia da seletividade, como é que pode? Lula que não tem conta no exterior, Lula que não foi gravado com nenhuma atitude de prática de corrupção, Lula que não tem contra si nada que possa ser considerado uma prova forte ou fraca, não tem. Ele está preso, enquanto outros que têm conta na Suíça, que foram filmados, que foram gravados, que ameaçaram gente, enfim, todos esses aí estão livres. Então, para eles, isso é um problema. E eu acho que isso aí é uma das coisas que mais incomoda aqueles juízes do Supremo que são garantistas, né? Eu também concordo com você. Eu acho que o Supremo gostaria de dar uma solução para essa questão. E, infelizmente, parece que a única solução possível é votar o Supremo, né? Aquela ação de constitucionalidade para que se suspenda a prisão em segunda instância, né? Mas, infelizmente, né? Eu ia comentar que o Lula, no dia da prisão, comentou que aprendeu com Dona Lindu, com a mãe dele,
a não abaixar a cabeça para ninguém e tal, e ele se mantém firme nisso, né? Então, na sua opinião, ele vai até o fim com a candidatura? Vai sim, com toda certeza. Ele vai e nós vamos também. Porque é o que a gente tem dito, né? A população quer. Ele tem condição legal de fazê-lo, não é? E se ele for candidato, ele ganha, não há porquê nós abdicarmos do nome de Lula em nenhum momento. E se mais à frente, não é, eles impedirem que Lula seja candidato, você pode ter certeza que nós já teremos acumulado o suficiente para, em sendo estritamente necessário fazer uma substituição, esse substituto já vai com muita força para disputar um espaço no segundo turno. É isso que está deixando eles loucos, né? Enquanto o Lula tiver colocado como candidato, não vai mudar o quadro no Brasil. Não é verdade? É muito o cenário que quem faz isso é um cientista político, Alberto Carlos de Almeida, dizendo que o PT ganha ou com Lula ou com quem ele indicar. Né? Eu penso assim também, não é? Lógico que as coisas não são tão lineares assim como esse raciocínio, mas se o PT souber conduzir de forma adequada, se souber ampliar, mesmo no ambiente de indefinição, veja, os partidos aliados, eles têm dificuldade hoje de poder fazerem uma aliança conosco pelo fato de que é uma aliança, de certa forma, com um incerto, né? Mas no momento em que um partido desses fechar a aliança com o PT, com certeza ainda se abrem mais cenários favoráveis para uma chegada no segundo turno, com Lula ou sem ele, como diz Alberto. Olha aqui a Franciele Menezes dizendo: o Lula não pode abandonar a candidatura. Se abandonar, os golpistas conseguirão passar para o povo que o Lula estaria aceitando apenas. Seria uma espécie de rendição. Quando o senhor fala em ampliar, aí eu vou tocar numa questão delicada, porque sempre que a gente... Por exemplo, o PT definiu, inclusive, uma nota, se eu não me engano, do Diretório Nacional, que a eleição nacional tem prioridade sobre as eleições estaduais. Né? E o PT é sempre muito questionado pela questão de Pernambuco, onde tem uma candidatura colocada da Marília Reis, que é talvez favorita, né? Mas essa candidatura também fica meio suspensa em função de negociações de alianças. O senhor costuma ser criticado por ser apontado como aliancista aí. Tá? Queria aproveitar a oportunidade para colocar essa questão. Na verdade, o que eu sou é petista há mais de 38 anos. Desde antes do PT ser formado, eu era do movimento pró-PT. E a minha vida toda eu sempre procurei estar à disposição do PT para o que fosse melhor. Tanto é que várias vezes eu fui candidato com a plena consciência de que seriam eleições difíceis, mas que eram importantes para o PT. E assim é a minha posição hoje. Ou seja, eu entendo que todos os estados, não é só o caso de Pernambuco, devem ter a sua política de alianças local pautada pelos interesses nacional. Ora, para nós hoje a prioridade é a eleição de Lula ou a eleição de alguém que venha substituir Lula. Então, nenhuma outra candidatura, nem a deputado, nem a senador, nem a governador, é mais importante do que a candidatura Lula. Como o PT Nacional entende que pode construir uma aliança que nos tire de um certo isolamento que nós estamos vivendo, então eu me associo integralmente a essa opinião. Agora, tenho dito também muito claramente, se o entendimento do PT Nacional for o de uma candidatura própria aqui em Pernambuco, eu estarei na linha de frente para tocar essa campanha para frente. Porém, se a decisão do PT for a de fazer uma aliança, como eu suponho que será, não depende mais hoje do PT, depende do PCdoB, do PSB, eu também estarei na defesa dessa proposição, porque eu sou um militante partidário muito disciplinado. É muito importante essa sua colocação, porque isso sempre divide muita gente, né? E as pessoas falam, porra, não dá para abrir mão de uma candidatura forte, que seria aí no Estado, né? Mas é importante essa ponderação e isso divide o nosso público também. Tem muita gente que fala que a prioridade agora tem que ser Lula, né? Lula ou nada, e muita gente também fala que seria importante conquistar o governo aí com a candidatura da Marília, né?
que a candidatura dela, inclusive, daria força ao Lula, como está sendo dito aqui pela Kátia Souza. Agora, já que o senhor falou assim do PCdoB, de outros partidos, talvez tenha aberto um campo maior de alianças para o PT depois do movimento que o Ciro Gomes vem fazendo com a centro-direita, né? Na sua opinião, o PCdoB, outros partidos também virão para a candidatura Lula? O PCdoB a gente vê que está muito dividido, né? Bem, eu acredito que eles virão. Primeiro, eu queria dizer que eu concordo integralmente com a visão do PT Lula de que Ciro Gomes é um candidato que está dentro do nosso campo. É inegável isso, portanto, não se justifica nem o desejo do próprio Lula, a adesão à candidatura dele, como alguns, em alguns momentos, tiveram essa perspectiva. Ou seja, o PT é um partido que, nas últimas eleições presidenciais, ganhou 4, foi para o segundo turno em uma e ficou em segundo lugar em mais 2. É um partido que tem uma capilaridade nacional, que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, que tem 5 governadores, entre esses 5, alguns estados muito importantes. Então, não faz sentido o PT não ter candidatura. Então, a candidatura de Ciro Gomes, ela deve existir, mas não com o apoio do PT. Não é? No segundo turno, é uma outra história. Então, nós não devemos, de forma alguma, hostilizar nem colocar Ciro como inimigo principal, mas também não devemos ter essa vontade de adesão. É como dizem os desportistas, time que joga não faz torcida. Hoje nós temos uma torcida muito grande. Agora, que esses movimentos pró-direita que o Ciro faz hoje, de certa forma, criam uma dificuldade para ele construir uma aliança mais à esquerda, não tenha dúvida, e nós estamos nessa disputa por esses setores. Olha que interessante, só para a gente fechar o nosso tema, né? A gente falou dessa entrega do pré-sal hoje, acaba de chegar aqui uma nota da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, fazendo um alerta, dizendo que vai faltar gás de cozinha no Brasil, né? Porque a Petrobras, no seu programa de desinvestimento, né, está anunciando a redução das cargas nas refinarias, o que influencia, segundo a FUP, diretamente o abastecimento do GLP. O senhor acha, senador, para a gente fechar com a questão do petróleo, que essa greve dos caminhoneiros, que quase provocou um caos no país, mas quase derrubou o governo Temer, que ela é fruto dessa política de preços e de privatização de ativos da Petrobras? Ela é consequência? Eu não tenho nenhuma dúvida, não é? E hoje isso é um assunto que todos dominam, né? A política de preços que a Petrobras adotou, para mim, é uma política suicida para a empresa e é terrível para a população brasileira. Você estabelecer que os reajustes dos derivados do petróleo vão acompanhar os preços internacionais do petróleo e vão ser dolarizados, fazem com que ninguém tenha a mínima capacidade de prever, não é, no campo empresarial, os seus investimentos e no campo da população, dos consumidores de um modo geral, as suas contas, não é? E o fato é que hoje há milhões de pessoas que não estão conseguindo mais sequer cozinhar com o gás de cozinha tradicional. Isso tudo para atender aos interesses dos investidores, principalmente os investidores internacionais e brasileiros que são bilionários, né, e que querem uma Petrobras não sintonizada com o interesse da população, mas apenas que seja capaz de produzir lucro para os seus acionistas. E, em segundo lugar, existe esse outro componente importante, que é a perda de mercado por parte da Petrobras. No momento em que ela diminui a sua produção nas refinarias, para facilitar, inclusive, a venda das refinarias, que ela passa a comprar um produto refinado, então o que nós temos é uma opção dela do mercado e, como tal, nós vemos aí
uma obsolescência, digamos assim, uma capacidade das refinarias, por exemplo, totalmente reduzida, diminuída, não é? Numa condição em que toda a população brasileira sabe. Então, é ruim para a empresa e é ruim para o Brasil. Eu vou te fazer uma última questão, que é sobre, hoje, por exemplo, hoje houve uma greve geral na Argentina que parou o país por inteiro. Parou metrô, ônibus, avião, caos total. E é uma greve contra as políticas do Macri, que são muito parecidas com as políticas daqui também, né? E aí a gente estava debatendo, né? A gente fez outras transmissões mais cedo. A Argentina tem uma tradição muito grande de mobilizações e nem era uma greve fora Macri, porque lá o Macri foi eleito. Era uma greve para mudar a política do Macri. Por que o campo popular, que hoje tem a preferência da população brasileira, né, a gente vê nas pesquisas, não consegue fazer mobilizações consistentes para tirar o Lula da situação em que ele se encontra? O que está faltando? Bem, essa pergunta aí a gente fica se fazendo o tempo inteiro, né? Eu acho que nós temos algumas coisas aí que precisamos levar em consideração. Primeiro, a luta política ela se divide em vários segmentos, né? Existe o segmento dos movimentos sociais, onde nós avançamos bastante contra o golpe, para tentar impedir o golpe, mas também para barrar o golpe e barrar a prisão do presidente Lula. Mas é como se uma parte muito grande da população esteja hoje apostando mais naquele, digamos, no componente eleitoral dessa luta política do que nesse componente social. Porque não se pode dizer que a população não tenha consciência política. Um cidadão que escolhe votar num candidato que está preso, que está afastado e que, em tese, está impedido de ser candidato, ela tem uma consciência política muito grande. Ela sabe o que ela quer. E talvez pela proximidade da própria data da eleição, imagine que é melhor investir no eleitoral do que na luta política, porque a derrubada do próprio Temer não significa que nós venhamos a ter um governo que preste. Talvez até seja uma situação pior, porque vai aparecer alguém querendo se cacifar para disputar a eleição. Então, esse pode ser um fator. E o outro que eu acho também é que a população, ainda que não seja Lula, vai fazer uma opção clara por um polo mais à esquerda. A comparação do que foram esses governos neoliberais, do que é esse governo de Temer, elas estão em todas as pesquisas. Quer dizer, pode ser que a situação mude. De Temer. Né? Exatamente, era isso que eu ia dizer. Pode ser que a situação do PSDB mude. É um partido que, nesse campo da centro-direita, tem uma estrutura maior. Eu não considero cachorro morto para chegar ao segundo turno, mas se nós analisarmos hoje, é uma situação extremamente difícil, né? Então, eu acredito que a população está sabendo o que ela está fazendo e eu acho que, se não houver nenhuma interrupção do processo institucional até o mês de outubro, com certeza nós vamos ter um presidente eleito com um compromisso com as bandeiras, ou pelo menos com a maior parte das bandeiras que nós temos lutado por elas. Maravilha, senador. Queria te agradecer muito pela entrevista, né? Muito boa conversa sobre Petrobras, sobre conjuntura nacional e também o senhor não se furtou a falar sobre o quadro local, que era, vamos dizer assim, um ponto mais delicado, né? E vamos falando com frequência aí, sempre que possível, estamos sempre aqui. Agora com esses hangouts aqui, podemos entrar a qualquer momento. Beleza, eu fico muito feliz de poder conversar com você, falar com o pessoal do 247. Eu sou não somente apoiador do trabalho de vocês, mas eu sou um assinante daqueles especiais, muito como bom. Também eu sou um leitor assíduo. É raro o dia que eu não vejo o 247 7, 8 vezes. Acho muito bom o trabalho de vocês e que precisa ser sempre reforçado. Um abraço grande, Leonardo. Obrigado, grande abraço, um abraço a todos. Valeu.